São Paulo finalista da Copa do Brasil de 2023. O tricolor paulista no Morumbi lotado conseguiu reverter o resultado e garantiu a vaga para mais uma final de Copa do Brasil e vai em busca desse título inédito na história do clube. Mas antes de falar da partida, já convido a vocês se inscreverem aí no canal, dar um like, comentar o que vocês acharam dessa partida e compartilhar esse vídeo. Tá ligado que se começar canal hoje em dia de futebol no YouTube é muito difícil, é um conteúdo que não é muito entregue pela plataforma, então se inscreve no canal, dá aquela fortalecida. E vamos falar da partida onde o São Paulo conseguiu um 2-0 para cima do Corinthians, jogando no Morumbi lotado. O São Paulo que começou a partida a 220, o Corinthians começou muito apagado e logo no começo da partida o Wellington Rato abriu o placar e igualou o agregado no 1 a 1 com um golaço de fora da área, sem chances para o Cássio defender. O Wellington Rato, que é um dos principais jogadores do São Paulo nessa temporada, chegou meio desacreditado, mas está jogando muita bola e hoje mais uma vez apareceu para decidir. Depois de abrir o placar, o São Paulo continuou em cima do Corinthians. O Corinthians estava completamente perdido no primeiro tempo. O São Paulo teve o seu conseguiu propor a energia que vinha da arquibancada. O Morumbi estava lotado, mais de 67 mil torcedores, e saiu com 7 minutos, já estava na frente, 1-0 num golaço do Wellington Rato. Isso deu ainda mais ânimo para o São Paulo e deu uma baqueada no Corinthians, que não se encontrava na partida, que é um time que depende muito do Renato Augusto, e perdeu o Roger Guedes, que era outro jogador referência. Então o Corinthians está sem uma das suas maiores referências, que era o Roger Guedes, que saiu, e o Renato Augusto não estava se encontrando na partida. Já o São Paulo fez 1-0 e continuou em cima do Corinthians até fazer o 2-0 numa bela jogada. O Lucas Moura deu o passe e recebeu na área para fazer o gol de cabeça, numa bola meio estranha com o Cássio, mas ela conseguiu fazer o 2-0 e colocou o São Paulo numa vantagem muito folgada, né, de certa maneira, no primeiro tempo. Logo na primeira etapa já conseguiu fazer um 2-0, já passou na frente do placar agregado e poderia até aumentar com o próprio Lucas, que logo depois teve a chance cara a cara, mas o Cássio cresceu para cima dele com os pés, conseguiu evitar o terceiro gol do São Paulo logo no primeiro tempo. O Corinthians saiu desse primeiro tempo no lucro ainda, vem perdendo de 2-0, poderia ter sido um placar até de 3 ou 4, porque o São Paulo mandou no primeiro tempo. O Corinthians estava muito perdido na saída do primeiro tempo. O Murilo até falou que o Corinthians praticamente parecia que não entrou em campo, parecia que estava jogando, treinando. Já o São Paulo entrou com o foco num time que queria classificação e fez por merecer no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o São Paulo voltou ainda melhor. O Corinthians ainda não conseguiu se organizar, até que por volta dos 30 minutos o Corinthians mexeu no time, colocando o Matias Rojas e o Wesley. O menino Wesley entrou muito bem na partida, mas o São Paulo mesmo assim teve a chance de fazer outro gol foi no passe acho que o próprio Wellington Rato. Ele teve a chance de fazer o gol, mas ele bateu numa bola muito bem trabalhada, com outra boa jogada do Lucas. O Lucas, para mim, foi o cara da partida. Ele mandou no meio campo, ele não jogou muito aberto, ele jogou mais no meio campo do São Paulo. Ele comandou o ataque do São Paulo, estava toda hora criando, e nessa jogada começou com ele, depois foi parar no pé do Caleri, que rolou pro Wellington Rato, que não conseguiu finalizar, e ele tava quase só ele o gol. Ele conseguiu chutar para fora, seria o 3-0, que colocaria o São Paulo numa folga ainda maior na partida. Mas depois disso, a partir dos 30 minutos que o Corinthians mexeu, o Vanderlei colocou alguns outros jogadores para dar mais velocidade, que foi o caso do Rojas e do Wesley, e do Matheus Bidu também pela esquerda, que ajudou muito o Wesley. O Corinthians começou a ser melhor na partida, até porque tinha que se lançar para frente, porque estava perdendo de 2-0, foi ultrapassado no placar agregado e tinha que conseguir pelo menos um gol para levar a partida para os pênaltis.
mas o Corinthians não conseguiu, como a gente já sabe. O Rojas até tentou bastante com chutes de fora da área, tentou uma característica muito forte dele desde a época do Racing. Ele tentou finalizar de fora da área, mas não teve tanta sorte. Renato Augusto começou a melhorar depois que teve essas mudanças a partir dos 30 minutos, mas não foi uma grande partida. O Corinthians depende muito do Renato Augusto decidindo partidas, porque é a estrela do time, era ele e o Roger Guedes. O Roger Guedes saiu e o Corinthians não tem uma peça para repor a altura. O Yuri Alberto muito mal novamente na partida, não entregou praticamente nada, estava errando o domínio, estava mal. O Yuri Alberto está numa temporada bem infeliz. Já o São Paulo, que começou desacreditado por muitos, cogitaram até brigar por rebaixamento, conseguiu chegar à final e chega com uma força muito grande. Eliminou seus dois rivais, Palmeiras nas quartas e agora o Corinthians na semi, e vai muito forte para a final, que pode ser tanto Flamengo quanto Grêmio. O Flamengo está com uma bem encaminhada classificação, ganhou 2-0 o jogo de ida, mas não vai ter vida fácil. O Flamengo, se passar para uma final, está num momento difícil. O São Paulo está num momento muito bom. O Lucas chegou em 3 jogos, já tem 2 gols. Ainda tem o Ramos Rodrigues para ganhar mais corpo. Tem o Alexandre Pato, esse eu não acredito muito, mas pode entregar o que já entregou com a camisa do São Paulo. Então o São Paulo tá com muita força para conquistar esse título inédito da Copa do Brasil. No Brasileiro, São Paulo e Corinthians não brigam por nada, tem que tentar a classificação para Libertadores, mas ambas as equipes estão vivas na Sul-Americana, podem se enfrentar, não lembro se é numa semifinal ou numa possível final, mas agora o São Paulo tá na final da Copa do Brasil, vivo na Sul-Americana, e vai em busca desse título inédito em sua história. E eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa partida entre São Paulo e Corinthians, onde São Paulo conseguiu a classificação para cima do Corinthians e vai para, eu acho, sua segunda final na história da Copa do Brasil, em busca do seu título, desse título tão sonhado que o clube, o tricolor de tantos títulos, não tem ainda uma Copa do Brasil. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da partida, se concordam comigo que o São Paulo mereceu essa classificação, poderia até fazer pelo primeiro tempo que jogou, poderia sair com uma vantagem de mais de 2-0, e se vocês concordam com o Lucas, para mim foi o cara que destruiu na partida, melhor jogador em campo, sem dúvidas. Comentem aí embaixo a opinião de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, e é isso, tamo junto, valeu!